Vamos começar. Olá, Rocha aí. Tá ao vivo. Show de bola. Boa tarde, meus caros. Boa tarde, meus queridos. Satisfação, mais uma vez, aí estar encontrando com vocês. Né? Sempre um prazer poder compartilhar conhecimentos, aprender juntos, né? Passados aí esses 15 dias aí, quase que um recesso, a gente está voltando aí para compreender o nosso programa de História Geral. Espero que todo mundo, a gente torce muito para que todos vocês estejam cumprindo com as determinações exigentes, como sempre deve ser. Nada aí de estar vacilando aí no meio da rua, conversando, batendo um papo, a não ser à distância. Gente, é dessa maneira descontraída aí que a gente vai começar, tá? Vamos levar a sério, de fato, aí o que está acontecendo na nossa Maraponga, no nosso país aí, para não dizer, para dizer também no mundo. Então é isso. Meus queridos, aula passada, né? Um tempo aí atrás, a gente começou a retomar alguns conhecimentos aí do nosso livro e eu disse que a gente começaria agora no capítulo 4. Só que aí eu fiquei vendo o seguinte, nós já falamos sobre a Revolução Industrial. Inclusive, antes da gente ir para as férias, a gente fez uma live aí pelo Instagram falando sobre esse tema. O que acontece? A gente vai passar para o capítulo 5, então corre agora aí, abre o teu livro na página 91, e vamos falar de um tema muito interessante, que vocês vão gostar muito. Antes disso, deixa eu contar aqui umas coisinhas aqui que a gente andou pensando aqui. Olha só, somos uma escola que gosta sempre de valorizar aqueles alunos que se esforçam mais, que buscam participar, que buscam mais resultados, né? E a gente pensando aqui, e compartilhando com as meninas aqui, eu pensei o seguinte, por que não prestigiar alguns alunos que participaram da minha aula aí, com livros? Eu sei que tem aqui Ana, tem uma galera aí, né? Que gosta de ir lá na biblioteca, lá da tia Flávia, sugar os livros. Olha, vocês vão ganhar livro de graça, olha só. Professor, o que eu faço para mim ganhar esses livrinhos paradidáticos, de graça? Só participar, tá bom? Se eu cair no meu nome e eu não quiser participar, não tem problema, passa para outra pessoa. Passa para outras pessoas, tá? Tem alguns exemplares aqui, tá? De livros novinhos, cheirando ainda, tá? Que a gente tem a intenção de passar para você. Só você participar. A gente vai somando aqui, depois eu vou ver a quantidade de participação de vocês aí no chat, e a gente vai ver uma maneira de prestigiá-los. Além disso, também esses alunos terão aí uma pontuaçãozinha a mais nas notas da etapa, como nota de participação, somando a nota de trabalho, enfim, não é nada de graça, tem que correr atrás, né? Tem que pagar para ver. Gente, muito bem, dito isso, pegado o nosso livro aí, na página 91, vamos falar de iluminismo. Iluminismo, vou para a nossa primeira telinha. Todo mundo com caderno na mão, porque vocês vão rabiscando aí alguns tópicos que eu considero importantes. Não é para estar copiando todo o slide, não, porque, afinal de contas, o slide é o quê? O slide, ele é uma referência do livro. Por isso que eu trabalho paralelo, tá? O slide e o livro. Olha só, na capa do teu livro aí, você tem uma figura, né? Que é um rei de copa. Uma carta de baralho. Professor, mas não é um rei. Não. Aqui tem um homem, um filósofo, né? Aqui tem um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Qual a ideia da crítica feita em comemoração à Revolução Francesa, tá? Nessa imagem de que o mais importante era o filósofo e não o rei. Peraí, professor, beleza. Filósofo, rei, opa, nós estamos entrando em quê? Nós estamos entrando no chamado mundo moderno. Saímos da idade medieval, do feudalismo, fomos para o surgimento das monarquias, dos reis,
Já vimos isso lá no 7º ano, ó, tá? Vamos lembrar disso. E agora nós vamos ver o surgimento de personagens que vão criticar, que vão questionar esses reis que governavam de forma absolutista. Professor, isso existiu no Brasil também? Existiu? Existiu. De maneira muito, muito mais fraca, muito menos influente, bem menos influente do que na Europa. Afinal de contas, quando o Brasil passa a ser colonizado, as monarquias europeias, elas tentam trazer, sobretudo a portuguesa, tenta trazer esse modelo para o Brasil. Ele dura muito pouco tempo, mas algumas características vão perdurar aí por mais tempo. Mas isso a gente não vai entrar hoje não, porque é a história do Brasil. Hoje nós vamos falar de iluminismo. Formação dos Estados Unidos fica, então, para a próxima aula. Bom, vamos lá. Olha só, o que eu tenho a missão de trabalhar com você hoje? A habilidade 1 de história com vocês, que diz o seguinte: vamos identificar os principais conceitos do iluminismo, tá certo? E sua relação com as organizações no mundo, sobretudo o aspecto político. Na próxima aula, a gente vai identificar a habilidade 7, que é a questão da formação dos Estados Unidos. Ao final desse encontro, meu caro, preste bem atenção, gostaria muito que você pudesse captar as principais ideias por trás desse movimento, tá? Do Voltaire, do John Locke, do Rousseau, ou seja, por que esses caras influenciaram tanto o mundo e continuam influenciando o mundo? Ou seja, se não fosse importante, a gente não teria dedicado tanto tempo, tá, preparando essa aula aqui para vocês. Olha só, a agenda de vocês, fundamental, minha gente. Pega aí, vai, rapidinho, copia aí, ó. Copia a atividade de casa. Só atividade de casa, tá certo? Hoje a gente vai estudar iluminismo, os principais iluministas, suas ideias, e para casa, tarefinha, página 105 e 106, questão de 1 a 4. Bem rapidinho aí. Tá? Vamos ter que sair daqui agora. Repetindo, para casa, 105 e 106, questões de 1 a 4. Belezinha? Vamos nós. Próxima aula eu começo perguntando sobre essa agenda. Show! Galera, dá uma olhadinha na tela, presta bem atenção. Quando a gente fala de iluminismo, a gente fala necessariamente de cidadania, né? Professor, eu vejo aqui crianças indo para a escola de ônibus, indo para a escola de barco, ou seja, não estou falando de regiões, sobretudo no norte do Brasil, Pará, Amazonas, onde as crianças, os índios, né, habitam aquelas regiões, ou não índios, eles têm direito a esse transporte. Opa, a primeira palavra, direito. Direito. O que é cidadania? O que é cidadania? Primeira perguntinha. Bola aí, copia rapidinho. Passa no chat aí agora para Ana. O que é cidadania? O que tem a ver cidadania? O que dá na tua cabeça? Não vai pesquisar nada, não. Aqui a gente vai construir junto a ideia. Cidadania tem a ver com o quê? Pensa um pouquinho, escreve, tá? Já eu pego o nome de vocês aí e divulgo aqui para a gente compartilhar. Professor, tem uma outra imagem ali, pessoas não jogando lixo no chão, não pichando os muros, respeitando, né, o sinal de trânsito, as placas. Isso tem a ver com cidadania. Do canto direito, você tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, lá onde vai dizer que vocês têm direito à educação, à saúde, à liberdade, uma educação de qualidade, à proteção. Beleza. Perguntinha. Não dá para responder no chat não, tá? Perguntinha, sempre foi assim? Sempre foi assim? Vocês acham que a humanidade sempre teve esses direitos? Sempre teve assegurado, sempre teve leis que assegurassem essas pessoas a exercerem, tá, a cidadania? Não, gente, a resposta é não. Olha esse personagem da tua tela, tá? Olha essa obra de arte aí. Qual a ideia que está por trás disso? Pensa um pouquinho. Qual é a ideia? A ideia do pensador, né? Auguste Rodin, o autor dessa obra, do pensador. Ou seja, professor, peraí, eu estou começando a entender agora. Iluminismo com pensamento, iluminismo tem a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Eu estou apagando uma luzinha aqui, né? Ó, pertinho de vocês. Tem a ver com o quê?
com iluminar, com clarear, com trazer as ideias, ter o direito de pensar, tá? E aí a gente vai adentrar agora especificamente no que essa moçada queria. Ô, Ana, já tem algum aí aventureiro, ousado, que falou sobre cidadania? Tem sim, mas parece que essa turma nunca ganhou esses livros, não. Só o Júlio César e a Tayane responderam até agora. Júlio O Júlio César, a César. Pâmela acabou de responder. O Júlio César disse que cidadania é ter direitos e deveres. A Tayane disse que cidadania são as pessoas, sociedades envolvidas com as cidades. A Pâmela fala que é tudo aquilo que faz uma pessoa, um cidadão integrante de um pleno de um Estado. A Ana Lívia falou que é aquilo que faz de uma pessoa ser cidadão. Cidadania tem a ver com direitos e deveres. Gostei muito, Júlio César, é isso mesmo. O que vocês disseram está relacionado, envolvimento com sociedade, a participação, tudo bem. O problema, meu querido, minha querida, é que nem sempre foi assim. Pergunta para tua mãe e para o teu pai aí, de certa maneira, principalmente os mais velhos da tua família, pergunta para eles se eles tinham a liberdade que hoje vocês têm. Faz essa reflexão com eles, conversa com eles. Como é que era o tempo deles lá atrás? Será que eles tinham essa liberdade toda de expressão, esses direitos todos? Será que quando eles eram crianças eles tinham esses direitos todos que ele tem hoje? Pensa, conversa com eles. Vamos fazer o seguinte, eu vou lançar aqui um desafio para vocês. Não vou escolher quem é, não. Alguém vai fazer um diálogo e vai entrevistar em casa um avô, uma avó, um idoso e vai conversar sobre esses temas. Vovó, mãe, pai, como que era? Quando o senhor era criança, quando o senhor era adolescente, a senhora era criança, adolescente, a senhora tinha direito a todas essas liberdades que tem hoje? Sobretudo liberdade de expressão? Tinha as garantias que vocês têm hoje? Como é que era? Faz uma entrevistazinha básica lá, com 3, 4 linhas, enfim, vai para a gente na próxima aula. Está lançado o desafio. Quero ver quem de vocês começa a aula que vem, então, mostrando esse resultado, tá? Vocês estão exercendo a cidadania de vocês dessa maneira. Gente, a partir dessa imagem do pensador, tá? Do Augusto Rodin, nós vamos para o significado de iluminismo, tá? O significado de iluminismo. Ok. Um dos precursores desse movimento é o René Descartes. René Descartes, ele vai ficar famosíssimo com a seguinte frase: penso, logo existo. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? É o que vocês fazem. É o que vocês fazem quando vocês questionam, né? Eu lanço, às vezes, uma pergunta para vocês em sala de aula, eu gosto muito de fazer essa pergunta, e vou fazer para vocês de novo agora. Segunda perguntinha: o que move o mundo? As perguntas ou as respostas? Vou recapitular. Repetir. O que move o mundo? As perguntas ou as respostas? Vai lá, escreve alguma coisa aí, tá certo? E por quê? Por quê? Por que se for as perguntas, por que se for as respostas, por quê? Vai lá rapidinho, a gente pega 1, 2 alunos aí para a gente interagir. E por trás dessa ideia do Descartes, por trás dessa ideia desse movimento iluminista, aí você pergunta, mas por que iluminismo? Eles se autodeclaravam, os precursores desse movimento, eles se autodeclaravam os defensores da luz, aqueles que trariam a luz do conhecimento. Olha só, essa imagem está no teu livro. Abre o teu livro na página 92. Essa imagem está lá, né? O que o René Descartes está querendo dizer? O homem e a mulher tem que dar-se o direito de questionar, de pensar, o direito, eles têm esse direito de duvidar de tudo, estou te dando aí, ó, um dos slogans do iluminismo. Duvide de tudo, questione tudo. Professor, mas até aquelas coisas mais verdadeiras, tudo. A dúvida, ela tende, o objetivo da dúvida é aumentar o teu esclarecimento sobre aquele conceito, sobre aquela ideia. O questionamento é isso, tá? Não é de negar, de questionar, duvidar, se necessário, ou aumentar ainda mais a crença. Olha só, tu tem a liberdade levando o esclarecimento, levando a luz nesse sentido de conhecimento, de esclarecimento, para quem?
para a ignorância. Olha essas duas personagens aí, ó, do lado direito, né? É a ignorância, tá? E a outra seria o fanatismo, né? Ou seja, e observe que elas são pessoas cegas. Observe os olhos dela, estão vendados. Por quê? Porque elas não têm acesso ao conhecimento. Qual é a função, então, do iluminismo? É o movimento de propagação das ideias, do conhecimento que a humanidade produziu até então. Professor, nós estamos falando de que momento histórico, Mardônio? Nós estamos falando do século XVII, do século XVIII. Vamos se lembrar, a Europa, nesse período, ela é um berço das monarquias absolutistas. Tá? As monarquias centralizadoras, o chamado antigo regime. Predomina ali a questão do direito do sangue azul. Os privilégios de classes são muito frequentes e apenas quem tem os privilégios são aqueles nobres de nascimento, de herança. O resto da esmagadora maioria da sociedade, ela está excluída, uma vez que o critério para os privilégios era, sobretudo, o critério de nascimento, tá? De herança. Muito bem. Alguém ousou, Ana, a responder o que move o mundo? Sim, a Tayane falou que são as perguntas, pois sem elas, se nós não perguntarmos o porquê de algo, não teríamos respostas para aquelas coisas mais óbvias. O Júlio César falou que as perguntas, pois são elas que desencadeiam as respostas, tanto boas quanto ruins. Ótimo, parabéns, tá, menino? Parabéns, Júlio César. Ó, Tayane e Júlio César tá em dobradinha. Eu quero que outras pessoas também adentrem, tá, nesse papo aí. Muito bem, meus queridos, olha só, eu disse para vocês que a dúvida não é para negar, a dúvida é para enriquecer, tá? Para aprofundar o conhecimento. Os iluministas, eles não eram ateus, né? Regra geral, eles não se preocupavam muito com as coisas de Deus, eles se preocupavam com a questão da religião. Eles criticavam muito a religião, tá? A partir do momento que uma religião feita por homens que se aproveitavam da falta de conhecimento das pessoas. Aqui, sobretudo, a Igreja Católica, né? Nós estamos falando aqui de século XVII, a Igreja Católica é predominante no mundo, né? Você tem ali poucas igrejas ali que tinham surgido ainda rivalizando com a Igreja Católica. Já tinha acontecido já ali a Reforma, o Anglicanismo, enfim. Mas a Igreja Católica dominava o mundo, sobretudo o mundo europeu. Os reinos europeus eram reinos católicos. Na tua página 93, você vai ver isso aqui que eu estou colocando para ti, tá? Os iluministas diziam o seguinte: a humanidade, ela tende a evoluir ao progresso. Só há uma maneira para se atingir o progresso, é utilizando a razão. Vou repetir, a razão é o valor supremo para o iluminismo. Perguntinha, terceira pergunta, o que é que significa ter razão? Ô, fulano de tal tem razão, ô, mamãe tem razão. Ah, não, fulano de tal não tem razão, não. A Ana não tem razão, não. Ela quer que a gente copie, ela quer que a gente faça atividade de casa, ela quer que a gente assista às aulas, ela quer... Tem razão, não. Gente, o que significa dizer que a pessoa tem razão? O que significa dizer isso? E aí, daqui a pouco a gente volta, ok? Então, essa galera se dizia os defensores da luz, ou seja, o combate às trevas do obscurantismo, tá certo? Do fanatismo, do autoritarismo. Aqui está detonando, sobretudo, o antigo regime. Vamos se lembrar, nessas monarquias absolutistas, havia liberdade de expressão? Não. Havia voto? Não. O povo decidia? Não. O povo apenas cumpria o que já era determinado. Havia uma regra, uma máxima nas sociedades do antigo regime, de o seguinte: há uma divisão clara entre nobreza, clero. Nobreza, clero e o resto da sociedade, né? Ou seja, ainda continuava aquela tradição feudal. Os nobres combatem, a igreja reza e o povo trabalha. Ou seja, a pirâmide social de baixo ela é muito maior e sustenta quem está lá em cima. Professor, é diferente hoje, professor? Pensa aí, tá certo? Depois a gente fala sobre isso. Pensa, será que a sociedade ainda é de classe? Será que é?
Vou te responder logo. Talvez para você fique a seguinte questão: como é que está dividida a sociedade hoje? Tá? Quem quiser aí levar isso aí também como um desafio, fica à vontade. Ok? Então essa galera dizia o seguinte: não ao autoritarismo, não ao clericalismo, ou seja, aos dogmas da Igreja Católica, não a qualquer forma de obscurantismo, de opressão. Isso são os iluministas, isso é a ilustração. Bora conhecer um personagem fantástico desse movimento, seguindo as ideias lá do René Descartes, tá? Do Newton, enfim, só porque você não está falando do Newton, do Einstein para a gente. Vocês vão ver isso lá no ensino médio, vão aprofundar mais lá no ensino médio. O livro não traz esses caras agora para a gente não, tá? Show de bola. Ana, já tem alguém para me começar a falar sobre o que significa razão? Tem sim. Temos aqui a Rebeca. Ela falou que é ter um conhecimento intelectual próprio. E aí o Júlio falou que significa estar correto e a Tayane acha que significa apresentar sentido ou fatos para algum assunto. Show, correto, sentido. Rebeca, tem a ver com conhecimento, tem a ver com intelectualidade, tem a ver com isso também, tá? Não há dúvida disso. Gente, a palavra é isso mesmo. Tá correto significa o quê? Significa que não há como você questionar. Professor, peraí. Se a Ana me diz que ela está correta, ela tem que provar. Se ela não provar, é questionável. Professor, qual é a maneira que eu tenho de provar de ser correto? Utilizando a experiência, a prática. Assim vai nascer a ciência moderna. Vou repetir para ti de novo. A humanidade, ela era regida, sobretudo, pela transmissão de conhecimento, de ideias. Não havia uma necessidade de experimentar, de se provar empiricamente. E aí ficava fácil, bastava que as pessoas dissessem aquilo, as autoridades, sobretudo as autoridades religiosas, os outros acreditavam. Agora não. Me prove. Prova o que você está dizendo. A prova é isso. Ou seja, não dá para falar de ciência sem mostrar a prova. Assim nasce a ciência. A ciência é exatamente essa parte do conhecimento que vai romper com a filosofia. Até então, o que predominava no mundo antes do iluminismo era o filósofo. O filósofo detentia tudo. Ele se garantia em matemática, ele se garantia em biologia, ele se garantia em ciência, astronomia, enfim. Ele detentia todo um conhecimento. Começaram a questionar. Peraí, o cara tem um conhecimento centralizado demais. Não, vamos se especializar. E assim nascem os especialistas. Pessoas que vão se aprofundar em um conhecimento. Vão provar. Em ciência é assim. Se não provar, não vale. De boca, só beijo. Se você não prova, não vale. O mundo do direito trabalha muito com isso, né? E aqui a gente vai trabalhar o John Locke. John Locke diz o seguinte: todo ser humano nasce em branco, nasce como se uma tábua rasa, uma folha em branco. A partir da vivência e da experiência, grifa, escreve no teu caderno aí, ó, John Locke, bota experiência. A partir da experiência, da prática, do empirismo, do fazer, é que as pessoas vão se construindo. Dizia ainda, todos nascem com direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade. Todos nascem com esses direitos. Perguntinha, será que nós hoje... Olha só, o John Locke é do século XVII, 1632 aí. Hoje, século XXI, será que nós todos nascemos com direito à vida, à liberdade e à propriedade? Será que a gente tem esse direito assegurado? O John Locke questionou naquele momento. Por isso, cidadania, o direito de me questionar, de exigir a participação e de exigir direitos que até então não tinha. Olha só como esse movimento tem tudo a ver com a gente, com a nossa vida. A liberdade, será que nós temos?
esse direito? A propriedade, quantos de nós já não foi roubado, já não foi tirado os nossos bens? Será que os governos, ao qual o John Locke dizia que todo governo é justo, mas para proteger o cidadão? Depois ele vai dizer o seguinte: os governos devem garantir esses direitos, a vida, a liberdade e propriedade. Professor, e se esses governos não estiverem fazendo isso, que deve acontecer com eles? Rua. O povo deve tirar esse governo do poder. Vixe, professor, isso é impeachment. É impeachment. Quer dizer que um dos precursores do impeachment foi o John Locke? Foi o John Locke. Quer dizer que a política moderna brasileira, a política mundial, é inspirada nesses pensadores iluministas? Adivinha? Exatamente isso. Tá? Os políticos que se prezam, os bons políticos que se prezam, os livros de cabeceira dele estão aí pelos iluministas. Renascentistas, iluministas, esses são os caras aí que vão fundamentar o Estado moderno. Show de bola? Tranquilo. Mardônio, uma frase. Oi. A gente tem 2 minutos. Oh, meu Deus do céu. Falta muito ainda? Vamos para frente. Os homens são bons, tá? Ou maus ou bons. Úteis ou inúteis, graças à sua educação, é uma frase do John Locke. Gente, o Voltaire é outro pensador. Agora vou resumir muito rápido aí as ideias desses personagens, tá? O grande marco do Voltaire é a liberdade de expressão. Até hoje é questionável essa frase. Muitos dizem que é dele, posso não concordar com nada do que se diz, mas defender até a morte o seu direito de dizê-lo. É questionável, mas como ele é o cara responsável, digamos assim, mais característico da liberdade de expressão, vale a pena relacionar a esse cara. Ou seja, todo tipo de liberdade, ela deve ser livre, ela deve ser permitida, tá? Ele faz uma grande crítica à falta de liberdade de expressão. Um outro cara sensacional, gente, é o Montesquieu. O Montesquieu escreve o Espírito das Leis, na qual ele vai dizer o seguinte: gente, qualquer um que tenha poder tende a abusar desse poder. Portanto, um governante não pode governar só. Ele tem que ter 3 poderes governando: o executivo, o legislativo e o judiciário. Olha só, o teu país adota essas ideias do Montesquieu. A nossa Constituição republicana, ela é tripartite, tá? Ela tem esses 3 poderes, a qual o presidente sozinho tenderia a abusar, a ser corrupto. Então, os 3 poderes são independentes e têm o mesmo peso, para dar um equilíbrio de poder. Para a gente finalizar, Rousseau diz o seguinte: o homem nasce bom, a sociedade o perverte. Toda sociedade precisa de um governo. O homem faz um contrato com esse governo. As pessoas fazem um contrato com ele. O governo governa para o povo. Caso contrário, o povo deve destituí-lo. Precisa de um contrato, tem que ter um governo, tá? Sem governo, vira baderna. Gente, aqui eu paro por aqui. Esses filósofos, esses iluministas, pensaram o seguinte, sobretudo o d'Alembert e o Diderot: olha, vamos juntar todo o conhecimento humano que existe e vamos publicar em livros, para as pessoas terem acesso ao conhecimento. Vamos levar essas pessoas à felicidade. Para o iluminismo é isso. A razão e a felicidade são intimamente ligadas ao conhecimento. Gente, é isso. Infelizmente, nossa aula é muito curtinha. Gostaria de participar mais com vocês, mas já foi. Vou deixar aqui o meu carinhoso abraço para todos vocês, tá? E tarefa de casa, se não conseguir fazer, a gente volta na próxima aula corrigindo algumas atividades, tá bom? Gente, brigadão, cheiro no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Pessoal que está assistindo pelo YouTube, a senha dessa aula é 8R e 03. 8R e 03. Só um instante.